Oi, terceiro ano! Estamos começando mais uma semana e, consequentemente, a gente vem começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 8 de junho e aí a gente já começou a trabalhar as figuras geométricas planas e hoje a gente vem aí com um subconteúdo de figuras congruentes. As páginas que nós vamos realizar hoje serão as páginas 20, 21 e 22. Então, nessas três páginas, nós precisamos colocar a data do dia 8 de junho, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí na página 20. Vamos observar os retângulos, o retângulo verde e o retângulo amarelo, né? Vamos observar que ele é demonstrado em uma malha quadriculada. E também vamos observar aí o comprimento e a largura deles, tá? Aqui na malha quadriculada, cada quadradinho desse tem 1 centímetro de lado. A gente sabe que um quadrado tem todos os lados iguais, né? Então, quando a gente vai ver aqui, ó, o retângulo laranja, não é amarelo, né? É laranja. Tem 4 centímetros de comprimento, porque passa por 4 lados de quadradinhos. Aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. E aí, da largura, passa por 2. 1 e 2, tá bom? Do verde a mesma coisa, porque só da gente olhar, a gente observa que eles são do mesmo tamanho, são iguais e são também congruentes, tá bom? A gente vem aí que se a gente sobrepor o laranja em cima do verde, nós vamos aí visualizar que eles possuem o mesmo tamanho, as mesmas medidas. Logo, eles são figuras congruentes. Figuras congruentes são aquelas que coincidem exatamente quando sobrepostas. Posso usar um exemplo aqui para vocês das nossas mãos, né? Se eu tenho uma mão e coloco uma em cima da outra, elas são congruentes, porque possuem, né, basicamente as mesmas medidas, mais ou menos aí, né? Então, vamos continuar. Aqui a gente tem na página 21 uma atividade para vocês recortarem aí no material de apoio, tá bom? Então, nesse momento, vocês vão pausar, vão lá no material de apoio, tá bom? E a tia já volta. Eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Não recortei. Eu trouxe aqui só para vocês visualizarem quais são as figuras que vocês têm que recortarem. Já recortaram? Que legal! Aí a letra A diz o seguinte: sobreponha os retângulos para descobrir qual par é congruente. Então, vocês têm aí que observar que nós temos um retângulo verde, um retângulo amarelo e um retângulo vermelho, tá bom? Nós temos esses 3 retângulos. E aí, depois que vocês recortaram, né, vocês têm que pôr uma em cima da outra, sobrepor uma figura à outra e observar quais são congruentes, tá bom? Coloquem aí. Voltando, a gente observou que os retângulos que são congruentes são os retângulos verde e amarelo, né? A letra B, sobreponha os triângulos para descobrir qual par é congruente. A gente já fez com o retângulo, agora a gente vem com os triângulos, tá bom? Então, coloca aí um em cima do outro, vê certinho se vai ter as mesmas medidas, se vai dar certinho aí. E observa quais triângulos são congruentes entre si, tá bom? Voltando aqui, a gente vai ter que os triângulos que são congruentes entre si são os triângulos vermelho e amarelo, tá bom? Agora a gente vai continuando a nossa atividade. Número 2. Luiz desenhou figuras planas em uma malha quadriculada. Aí a gente observa aqui que nós temos algumas figuras planas. Letra A. Que figuras planas Luiz desenhou? Quais são essas figuras? Isso mesmo, triângulos.
A letra B. Quais dessas figuras são congruentes à figura cinza? Então, vamos observar aqui a figura cinza. Quais dessas nós colocaríamos sobre a cinza e aí teria um igual a esse? Observa aí. Exatamente, aqui ó, a B e a D. A gente observa que nós temos aqui dois quadradinhos no centro desse triângulo. Aqui também nós temos dois e aqui também nós temos dois. Apesar, né, que aí nós temos as posições diferentes, mas se nós colocarmos um sobre o outro, dá as mesmas medidas. Então é o B e o D, tá bom? A número 3, observe as figuras planas da malha triangular. Nós vamos observar essas figuras. Letra A. Qual o nome dessas figuras? E aí, qual é o nome dessas figuras? Exatamente, o paralelogramos. E aí a letra B, quais delas são congruentes? Vocês vão pausar o vídeo e vão realizar essa aí, observando para ver quais delas são congruentes, tá bom? Voltando aqui, a gente vai ver aqui que a letra A e a letra C são congruentes. Se eu colocasse aqui a letra C sobre a letra A ou a letra A sobre a letra C, nós teríamos as mesmas medidas, né? Acertaram? Espero que sim. E aí nós temos a número 4. Considere as figuras representadas na malha a seguir. Nós temos algumas figuras aqui, né, já estudadas. No pontinho, preencha a tabela com a letra que indica a figura congruente de cada figura dada. Então, nós temos aqui a figura A, B e C. Aqui a gente vai ter que colocar qual figura é congruente à figura A, qual figura é congruente à figura B e qual figura é congruente à figura C. A da figura A eu vou fazer com vocês, mas as demais vocês vão pausar o vídeo e vão realizar, tá bom? A letra A, aqui a gente observa que é um trapézio. Nós temos aqui, vamos visualizar que a figura congruente é a F, tá bom? Só muda a cor aí. A letra B e a letra C vocês vão realizar aí. Pausem o vídeo, tá bom? Voltando aqui à figura B, o nosso quadrado. Qual é a figura congruente? Exatamente a E. E aí, agora a figura C, nós temos aqui um retângulo. Qual é a figura congruente? Exatamente a D. A gente vai observar que a posição é diferente, mas que se a gente organizar certinho e sobrepor uma sobre a outra, elas são congruentes, né? E aí a gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente trabalhou aí sobre figuras congruentes, entendendo que se a gente sobrepõe uma sobre a outra e tem as mesmas medidas, não modificam nada em relação uma à outra, elas são congruentes. Observando aí, depois que a gente utilizou essa ideia de sobrepor uma sobre a outra, a gente tinha que observar, né? Ver aí figuras, visualizar as figuras que são congruentes entre si. E aí, associar uma figura à outra, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vem continuando fazendo as atividades relacionadas a esse conteúdo, mas a gente também vem conhecendo aí a área de figuras planas, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido proveitosa. Agora a gente vai iniciando aí mais essa semana de aula. Agora, dia 8/6/2020, nossa aula de História. Aqui é a professora Gisneide. Vamos aí dando sequência ao nosso conteúdo sobre a importância dos espaços das cidades. Na semana passada, nós vimos aí algumas características do espaço urbano, das cidades, as praças, os espaços públicos e os espaços privados, não foi?
Agora a gente vai dar sequência a esse conteúdo. Antes disso, nós vamos fazer a correção da página 9 e 10 do livro de História. Então, com o livro aberto aí, vocês vão acompanhar se está certo ou não a resposta de vocês. Bora lá. Na página 8, ele está perguntando o seguinte: marque com X a alternativa que apresenta corretamente o que são espaços públicos, hein, meus queridos? Falei para vocês o que são espaços públicos. Então, vamos lá. Os espaços públicos, eles pertencem a toda a população e todas as pessoas podem frequentar. Falei para vocês aí que os espaços públicos são os espaços onde as pessoas circulam livremente, né? Praças, parques, praias, são espaços públicos, onde as pessoas circulam e não precisam pagar por nada disso, não precisam pagar para entrar e nem para sair, certinho? Vamos dando sequência aí à nossa correção. Página 2. Que espaços públicos você frequenta em sua cidade? Bem, é uma resposta pessoal de vocês, né? Mas existem aí muitos espaços públicos, como por exemplo as ruas, as praças, bibliotecas e parques, são espaços públicos. Aí vocês vão colocar quais são os que vocês frequentam, certo? Questão número 3. Cite duas atividades que podem ser realizadas aí nos seguintes ambientes. Na praça, por exemplo, que atividades nós podemos realizar na praça? Nós temos aí encontrar pessoas, conversar, brincar no parquinho, descansar. O que mais que você pode fazer numa praça? Na letra B, na biblioteca municipal, o que a gente faz numa biblioteca? Nós podemos estudar, jogar, ler, que mais? Assistir filmes. Existem bibliotecas, né? Onde tem salas que você pode assistir filmes aí educativos, interativos para mais conhecimentos. Na letra C, no parque, o que você pode fazer no parque aí? Praticar atividades físicas, ler, fazer piquenique, passear com o cachorro. São algumas atividades que nós podemos fazer aí no parque, certo? Vamos dando sequência aí à nossa correção. Na questão 4, relacione as colunas para identificar o que é espaço público e o que é espaço privado. Nós já sabemos o que é espaço público. E o espaço privado, o que é, hein? Espaço privado é aquele onde nós pagamos por algo, né? Onde nós compramos algo e pagamos. Por exemplo, os supermercados são espaços privados. As lojas, por exemplo, a loja tem um único dono. Seu pai, ele pode ser dono de uma loja. Então, isso é um espaço privado, certinho? Então, eu coloquei já direto aí a resposta. Espaço público, nós temos aí posto de saúde, a praia, e espaço privado nós temos o posto de gasolina e o supermercado. Então, façam a correção aí no livro de vocês, ok? Dando sequência aí ao nosso conteúdo, as pessoas querem morar em uma cidade que atenda todas as necessidades, sabemos disso. Nós queremos morar em um local onde nós temos aí educação, saúde, segurança, tudo que atenda às nossas necessidades, correto? Vamos lá. Podemos utilizar os espaços de diferentes maneiras. Por exemplo, nas ruas, o que acontece nas ruas? Acontecem festas, ocorrem feiras livres nas ruas, ocorrem o que? Passeatas, ou seja, são espaços que podem acontecer várias coisas. Dando sequência aí, nós sabemos que antigamente, né, as praças eram também utilizadas para quê? Para que as pessoas elas discutissem questões políticas, questões da própria cidade e econômica. E hoje em dia não, hoje em dia tem espaços apropriados para isso. Nenhum político, ninguém vai para a rua para discutir essas questões, né? Existem
espaços apropriados. O funcionamento desses espaços, nós sabemos aí que os espaços, tanto públicos e privados, eles funcionam de maneira que atendam à necessidade das pessoas. Grande parte desses espaços públicos, ele é administrado por quem? Pela prefeitura do município. E é dever do prefeito e da equipe dele garantir o bom funcionamento das cidades, construir escolas, cuidar da iluminação, cuidar das áreas verdes, fazer a coleta de lixo e várias outras funções. Passei para vocês também esse quadro, né? Separando o que é espaço público e o que é espaço privado. A iluminação pública, também o abastecimento de água, são questões essenciais para um bom funcionamento das cidades, ou seja, é muito importante para que as pessoas se desloquem pelos espaços públicos com mais facilidade e segurança. Quem que quer andar numa rua escura de noite? Ninguém. Eu não quero. O abastecimento de água, né? Por exemplo, se na atualidade muitas pessoas recebem água tratada em casa, antigamente não havia essa facilidade. Como é que era feita a questão da água antigamente? Tinha lá o nosso poço, a nossa água filtrada? Não. As pessoas coletavam, né, do poço, ou seja, elas retiravam lá com baldinho das áreas onde havia aí uma coleta de água essencial, uma água de qualidade, certinho? Até a iluminação pública antigamente não existia, né? Existia o quê? As luminárias, antigamente eram luminárias, certo? Vamos aí então dando sequência. Cuidar dos espaços da cidade é um dever de todos, é um dever meu, da professora, de vocês, dos pais de vocês, de todo mundo. É um dever de cuidar da cidade, não jogar lixo no chão, não poluir o meio ambiente. Tudo isso aí nós devemos fazer para cuidar dos espaços. A prefeitura ela é responsável por manter aí os espaços públicos funcionando adequadamente. Os serviços públicos, eles são mantidos pelos impostos pagos pelo cidadão. Professor, o que é imposto? Imposto é tudo aquilo no qual você compra alguma coisa, você está pagando imposto, é o valor em dinheiro que os cidadãos aí, eles pagam para manter o funcionamento das cidades. Por exemplo, se você for no mercadinho, em qualquer lugar, comprou uma bala, comprou um biscoito, qualquer coisa, você está pagando imposto. Certinho? E como atividade para casa vai ficar a página 11 do livro de História. Vou só comentar rapidinho para vocês aí do trabalho de vocês, né? O que eu pedi no trabalho de vocês? Eu faço parte da história, vocês fazem parte da história. Vocês vão pesquisar imagens antigas da cidade, de sua cidade, e a comparar com a imagem atual. E aí vocês vão escrever quais foram as transformações ocorridas nessa cidade. Por exemplo, pegou a cidade de Porto Velho, comparou com antigamente e atual. E quais são aí as mudanças da paisagem que ocorreram aí? Mudou os prédios, mudou as ruas, as casas, a vegetação. O que mudou aí? Então você vai colocar. Se você não tem, por exemplo, professora, eu não tenho como imprimir a imagem. Você pode desenhar, mas é desenhar com capricho, bonitinho aí, ok? E aí você vai colocar o nome do professor, o seu nome, a sua turma, tudo bonitinho, ok? Eu coloquei uma imagem como exemplo aí, ó. Por exemplo, nós temos duas imagens aí, antigamente Porto Velho e atualmente, ok? Então, muito obrigada, uma boa semana e até a próxima aula.